Boa tarde para todos. Tecnologia. O assunto hoje do Hospital Brasil será tecnologia. Por isso, trouxemos aqui um companheiro de longa data já, a gente já se conhece há bastante tempo, o Fábio Santana, da Fitec, hoje SkyOne Fitec, correto? Né? Onde ele vai trazer um pouquinho do conhecimento dele, da inovação que a empresa traz para o mundo da hospitalidade. Fábio, boa tarde. Muito obrigado por comparecer aqui no nosso podcast. Fale um pouquinho. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que é um projeto inovador, né? Acho que está faltando esse produto hoje para o setor de hospitalidade. Acho que é muito importante poder ter a voz, né? De conversar com todos. Então, isso para mim é muito importante. Mas a minha história, ela começa de uma forma muito mais abrangente, né? Eu sou um cara de tecnologia, aprendi a amar tecnologia, conhecer tecnologia e também empreender. O negócio era empreender, né? De criança empreender, né? Eu ganhava um brinquedo, multiplicava em 4, né? Sempre estava lá fazendo algum negócio. Então isso era importante. Então gostar, a gente sempre fala isso, gostar primeiramente do que você faz e realmente buscar resultado com isso. Mas mais que isso, eu acho que eu sempre procurei ajudar pessoas, ajudar o ser humano, impactar a vida de pessoas, que acho que é isso que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo para o mundo. E quando eu pensei em empreender, acho que empreender também é uma coisa tão diferente de colocar para dentro do mercado. Quando a gente fala em empreender, a gente fala de aquela pessoa que começou realmente do zero, não herdou nada. Esse é o caminho. E quantos empreendedores a gente conhece no mercado de sucesso? Né? Eu trabalhava numa empresa multinacional, né, para reduzir, porque a história é um pouco longa, são mais de 23 anos de mercado, né, para não falar a idade. A ideia toda foi, eu sempre tive de frente com o cliente, procurando soluções, entender como a tecnologia podia atender o mercado. Era o que eu sempre vi para o mercado. Então, que eu poderia hoje, todo mundo fala de eficiência, mas eu sempre pensei que a tecnologia vinha fazer isso. A partir do momento que eu conectava uma impressora, até quando a gente mandava um fax, já era uma tecnologia. Olha, me manda um fax assinado, com aquela proposta, aquela coisa pronta. Facilitava totalmente a vida da gente, né? Então, tudo aquilo, quando vinha a tecnologia, quando a gente falava do fax modem, a internet, mandar o e-mail, né? Meu Deus do céu. Então, a gente viu isso simplesmente com evolução. E quando eu trabalhava numa multinacional, eu via que a gente podia fazer mais. E é claro que uma empresa multinacional tinha seus setores, tinha o seu mercado, vamos dizer assim, mas eu queria atender todo mundo. Eu sempre quis atender, desde o pequeno, do médico, ele falava do enterprise, o entry-level e o pequeno mesmo ali. Então eu sempre quis emplacar solução para todo mundo. Que hoje a gente vê isso no mercado, vê que coisa boa, né? A gente vai numa vendinha, numa simples lanchonete, já está informatizada. A tecnologia ajudou igualar. Assim. Isso é muito importante, muito importante. Né? Oportunidade. Quem hoje não consegue fazer tudo pelo seu celular, trabalho, então você vê o quanto chegou. E era essa a ideia. E naquele momento, quando eu tomei a decisão de falar, eu vou empreender, né, com aquela ansiedade, vamos empreender, vamos começar e vamos recriar. Então eu tive a oportunidade de sair de uma empresa multinacional. Eu falo que é descer da caixa de fósforo, né? Porque você tinha tudo na mão e depois você vê, você não tem muita coisa na mão. O que você vai fazer agora, né? Então eu sempre trabalhei com o intelecto, com a ideia, e eu acabei caindo no setor de hotelaria. Isso para mim foi fantástico, né? Eu me lembro que eu estava numa empresa conversando sobre um assunto mesmo, numa empresa de uma contabilidade, até a pessoa hoje, o sócio, fundador, acabou falecendo da empresa, mas ele foi o meu pontapé, né? Eu estava conversando com ele sobre os problemas da vida, ele falou assim, aproveitando que você está aqui, eu estou com um problema. Eu falei, um problema? Que problema? Eu estou com um sistema parado, já fazem 3 semanas. E essa empresa está parada, e era uma empresa de contabilidade que a gente falava que, como fala hoje, um BPO, né? Ele era um BPO que fazia um BPO para, eu não sabia que era vários hotéis, mas estava todo mundo parado, porque o sistema estava fora. 3 semanas parado. 3 semanas parado. E tinha naquela época fiscalização, entregar documentação. E nessa conversa toda, em resumo, ele falou, você consegue resolver o problema? Eu falei, cara, olha, eu estou sem almoçar
e eu gosto muito de frango. Falei, eu tô sem almoçar, se você puder me trazer um frango, eu vou te ajudar. E nessa a gente realmente passou a madrugada resolvendo. Mas quando eu vi o sistema na época, não entrando em detalhe, mas eu falo o detalhe agora todo mundo vai entender. O sistema era por uma árvore, e essa árvore chamava Blue Tree. Aí eu olhei para aquela e falei, Blue Tree, o que é esse Blue Tree? Eu não sabia. Eu me hospedava nos hotéis da Blue Tree, realmente tinha referência aos hotéis da Blue Tree, e eu não imaginava porque aquela árvore Blue Tree. E aí começou a minha trajetória na hotelaria. Eu resolvi o problema, eu me lembro que eu consegui resolver o problema, naquela época a gente passava madrugadas acordado, às 4 horas da manhã, quando eu resolvi o problema, aquilo ali valia um formigueiro. Todo mundo ligando os computadores, imprimindo, trabalhando. E o dono da empresa voltou a funcionar. Eu falei, cara, o que você fez? Cara, eu fiz o que eu gosto de fazer. Simples assim. Resolvi um problema. Resolvi um problema, mais nada. Eu gosto de resolver esse problema. E aí ele falou, vou te apresentar para uma pessoa. E me apresentou para a Tia Qualk. Só a Tia Qualk. Só a Tia Qualk. A Nossa, dama da hotelaria. A dama da hotelaria. Eu tive a honra de sentar pela primeira vez na mesa. Ele não tinha me falado, me deixou em suspense até o momento que eu sentei. E quando eu conversei com ela, foi uma coisa muito bacana. Eu sentei e eu estava procurando o que fazer na vida. Para onde eu vou empreender? Você vê que coisa, né? Eu não acredito muito nisso. Aí eu falei, nossa, e aí eu conversando com ela, batendo um papo com ela, explicando sobre a expansão dos hotéis, aquele auge mesmo, e até hoje tem esse auge dela, mas é aquela dama mesmo da hotelaria, não tem um ponto, ela que acabou levando muita coisa para o mercado, e quando ela virou para mim e falou assim, qual é seu nome? Eu falei, meu nome é Fábio Santana. E ela, não, agora seu nome vai ser Santana. Na hotelaria chamamos pelo segundo nome. Aí eu olhei. É a dama da hotelaria. O que essa mulher está querendo? O que ela está querendo dizer com isso? Aí eu comecei a pensar, falei, tá bom. Então, o meu nome a partir de hoje é Santana. E aquele dom de empreender, ela falou assim, qual empresa você trabalha? Eu falei, na minha. Na minha empresa. Acabei de abrir. Acabei de abrir. E ali eu acabei conversando com ela. Naquela época eu me propus, que eu sempre gosto de conhecer o negócio, não conhecia a hotelaria. E o meu primeiro desafio foi os Blue Tree de Brasília. Né, antigo Blue Tree Brasília. Maravilhoso. Maravilhoso aquele lugar. Eu não sabia que tinha um lugar tão lindo aqui na Esplanada. Aquele lugar maravilhoso. Tive até lá. Aí eu falei para eu ficar 30 dias aqui no hotel, mas eu entendi cada ponto do hotel. Quais eram as dores, quais eram os problemas, qual era a situação. Isso foi um trabalho bem bacana. Isso para mim foi tão legal, porque aí no decorrer do tempo replicou todo o que aí eu entendi a né? referência, o que era a referência no setor de hospitalidade. Por isso que eu falo que é muito importante não manter o nome limpo somente no Serasa SPC, manter o nome limpo no mercado. E aí a palavra confiança, isso eu entendi também, a palavra confiança. Então, para mim, foi muito bacana. A palavra confiança, ela é tudo, né? Confiança familiar, confiança você na rua, confiança no seu carro, confiança no voo, né? Sim. Isso nos negócios, muito bom. Fábio, muito obrigado, né? Nós aqui da Hospital do Brasil, com o Neemias aqui, estamos muito felizes da sua presença e agradecidos já desse comentário elogioso sobre o nosso trabalho. Falando dessa chave de mudança, né? E experiência já pegando uma rede de hotéis, né? Você teve o contato direto com a principal executiva sócia do empreendimento. Como que começou e que época, que ano que começou a entrada da tecnologia dentro da hotelaria na sua carreira? Dos anos 2000, nos anos 90, quando que você começou? Começou nos anos 2000, isso foi em 2006, mais ou menos, 2005 para 2006, quando começou. Eu entendi a dificuldade na hotelaria, as bases descentralizadas, cada hotel tinha um sistema dentro do hotel. Não se conversavam entre si. Aí que eu entendi aquele problema. Quando eu chegava no hotel, eu tinha que preencher aquela ficha e falar o que eu gostava. Aí eu ia no outro, mas você tem que falar o que você gosta. Mas eu já não falei isso lá no hotel da rede de vocês. Como que você não sabe quem eu sou? Então ficava aquela história. Eu comecei a entender o que era esse problema. Da onde vinha esse problema de descentralizado. Né? Que eu sou um profissional de banco de dados, eu adoro dados, eu trabalho com dados, trabalho com estatística. Falei, não,
isso aqui tem que ficar todo centralizado. Não pode. Você não pode, isso é um custo para o hotel. Então já começa a trabalhar com uma redução de custo com eficiência. Não é simplesmente uma redução de custo. Exato. Você não pode abrir cada hotel e montar um sistema dentro. O outro hotel, um sistema dentro. O outro hotel. Isso fica inviável. Completamente. Sim. Fica inviável. Não, e mais ainda, a ideia, só que você deu o exemplo aí do que você gosta, Cara, se eu chego num hotel, numa rede qualquer, que eu já me hospedei em outro hotel da rede, e alguém já me conhece, sabe o meu histórico, como que eu não vou me hospedar novamente nesse hotel? Poxa vida, eu vou fidelizar, os caras gostam de mim, os caras me conhecem, né? Então, isso para a RU que nós trouxemos, que é exatamente a questão da hospitalidade, é fantástico. E é o que simplesmente uma rede do tamanho da Blue Tree, não acredito que tantas outras cometiam o mesmo pecado. Sim, e aí foi para mim tão interessante, para não colocar todas, hoje são mais de 49 redes que nós trabalhamos hoje no mercado, com quase 4 mil hotéis conosco, né? Mas para chegar até aí, em seguida, eu comecei a ouvir as dores das grandes. Ouvi as dores da rede Atlântica, ouvi as dores da rede Accor, foi da subir numa régua. Então, isso não era somente as dores, faltava um pouco da gente conversar, explicar algum ponto. Então eu comecei a mergulhar mesmo, eu tive que voltar a um passado que era muito importante e falar para eles o que eles poderiam fazer para trazer eficiência e a centralização. Eu conversei com a empresa de sistema, conversei com a empresa de fechadura, conversei com a empresa de suporte. Então eu comecei a fazer um trabalho muito forte em cima disso. Então levar essa cultura, mostrar que essa cultura, como que poderia chegar com essa inovação. Aí poder dar uma de louco, né? Como que eu poderia, todos os hotéis descentralizados, chega um louco e fala que pode centralizar? Né? Então o cara é louco. Como que ele vai fazer isso? Como que ele pensa em fazer isso? Então... Põe um número de quartos. Você quebrou, né? É interessante, né? Você levou... quebrou os padrões, né? Para que funcionasse. Né? Isso é fundamental. E principalmente a tecnologia gera isso, né? Sem dúvida. Você tem que quebrar alguma regra para exatamente ter fluidez, ter rapidez. Né? O que acontece com o pessoal, principalmente de hotelaria, era muito não é parado. Eles tá dando certo, então vamos continuar. Só que, poxa vida, hoje em dia, todo mundo se fala uma língua só, porque vou dizer, todo mundo está conectado. Né? Sim. Como que os hotéis, hotéis da mesma rede, tudo bem, eles, entre aspas, não têm uma administrações separadas. E aí quando eu cheguei eu via fax, né? Olha, chega a minha reserva, manda o fax da reserva. Então eu via isso ainda, né? Então, para poder levar isso, eu fui conversando muito, conversando com todos, conversando com a cadeia. Eu fui na cadeia, tanto na cadeia hoteleira quanto o hotel independente, falando com o hotel de rede, falando com as empresas provedoras de soluções e conversando sobre isso, explicando sobre o que ele poderia se transformar. Então eu poderia falar que eu ajudei muito, obviamente, ajudei muito esse mercado dentro desse contexto, até falar para eles assim que eles poderiam centralizar tudo isso. Então, e quando chegou no momento da centralização, eu vou falar para você que para mim foi um sucesso, foi um boom no mercado. Então, eu falo isso porque acabou abrindo para outras empresas também, abrirem concorrência, que era legal. Isso era muito importante, você abrir outras empresas, trazerem outras empresas para olhar esse mercado, porque o mercado não era visto. Então, conforme eu conversava com outras empresas, porque para fazer isso acontecer não dependia de mim, dependia de soluções. Precisava ter muito mais parcerias. Muito mais parcerias. Então, comecei a trazer empresa para o mercado, muitas empresas, porque os sistemas, a maioria, não era um sistema pronto para rodar em web. E como pegar aquele cara e transformar para a web? Então tinha que ter uma plataforma. Analógico com tecnológico, isso. né? Isso mesmo. Então trazer esse cara para falar, mas como que ele Analógico vai rodar? Né? Como que eu vou trazer ele que roda aqui local para rodar ele centralizado? Como que vai ser as informações? Aonde vão estar as informações? E sem falar de nuvem ainda. Né? Aquela ideia toda é mostrar esse processo ainda. Então eu mostraria que reduzia processo na contabilidade, que eu via aquela contabilidade morrendo, todo mundo ficando louco. Gente, já resolve o problema da contabilidade, já resolve o problema do financeiro. Aí já olhei para o comercial, opa, já resolve o problema do cliente. Porque eu quero saber se o hotel, ele é o meu destino. Essa era a conversa até hoje, até então. O hotel era meu destino? Quem era o meu destino? São os hoteliers ou são o hotel? Então começava a complicar isso. E conforme esse ponto, olha que eu não vi hotelaria, né? Eu sou casado com a Daniele, minha esposa, e ela é de hotelaria. Ela é formada em hotelaria, trabalhou em grandes redes.
Aí eu até brinquei que Legal. quando eu falei, eu vou casar eu vou conhecer, o meu interesse era o que era o problema da hotelaria. Aí depois acabei me apaixonando, acabei casando. Foi E hoje foi muito casamento feliz. por Um interesse. casamento começou por um interesse e ela começou a me falar as dores, né? Eu tenho problema disso, eu tenho problema disso, eu tenho problema... E ela começou a falar todos os problemas, tem soluções. Você começou E comecei a pegar. a É desenhar. claro, e nisso foi bem legal, quando a gente acabou fazendo esse trabalho. Ela trabalha comigo por muitos anos, fazendo esse trabalho, já sendo uma pessoa de hotelaria, entendendo esse contexto, entendendo a dor, então ficou melhor. Então todo mundo fala que realmente eu sou um cara da hotelaria? Não. Quem é o cara da hotelaria seria minha esposa, né? Então ela que acabou trazendo esse trabalho para nós e acabou tendo, né? Ficou uma consultoria, Ficou né? uma É consultoria. Da consultoria. próxima vez a gente traz ela também. Porque Vamos convocar ela também. Fábio Santana, me fala um pouco como que foi a Fitech e Skyward, né? Era Fitech você, né? Você criou sua empresa, você mostrou aí todo vamos falar, o desafio, né? Foi um desafio, você gerou lá um resultado, mostrou para uma linha executiva e chegando uma diretoria de uma empresa, né? A presidente da empresa. Como que é aquela transição Fitech para essa empresa hoje, SkyOne, que fala em vários países e tudo, né? Como que que foi isso e como que está sendo dentro da linha de trabalho, né? Como que funciona hoje, o que era e como é hoje? Você vê que é importante esse ponto, né? Você vê, a gente como Fitech, passamos por todo esse ponto, inclusive a pandemia, né? Você vê, pô, que criação nisso. Uma empresa com um empreendedor, né? Trabalhando ali com todas as forças, tendo esse mercado, abrindo esse mercado. Eu sempre fui, vamos falar, assediado nesse contexto, né? Pelo segmento, porque eu me envolvi no segmento, eu me envolvi mesmo, né? Então hoje conheço muita gente, temos muito cliente. Aí uma coisa que fala da confiança que é importante, né? É trabalhar, você vê, naquele contexto, como que o cara da rede X vai confiar em você cuidando do sistema dele, o outro da rede também. Olha quantas informações nós temos envolvida conosco e a confiança disso. Então, trabalhamos com um monte de concorrentes e as informações que temos. E também trabalhando com um monte de concorrentes de sistemas e as informações que temos. Então, ter essa confiança foi o jogo e foi, para mim, o divisor de águas nesse contexto. Quando a gente passou pela pandemia, eu acho que o contexto da SkyOne em buscar segmentos, a empresa vem crescendo, a SkyOne hoje tem 12 anos de mercado, fazendo 12 anos de mercado. É uma empresa multinacional, brasileira, né? Brasileira. O Ricardo Brandão, nosso presidente hoje, ele acaba fazendo... Que cidade que é? É de São Paulo mesmo, São Paulo. Empresa Empresa que nasceu hoje de um sonho do nosso presidente, o Ricardo Brandão. E eu vinha para uma nuvem de um jeito, que a ideia de nuvem, de cloud, ele nasceu dentro de uma nuvem, eu nasci dentro de um data center, vamos dizer assim, diferente desse contexto. Empresas totalmente distintas. Eu conhecia a SkyOne de mercado, de concorrer com a SkyOne, e tinha um outro mercado nosso que vinha de data center, uma estrutura diferenciada. Eu entendo que a busca pela SkyOne, pelo segmento, pelo trabalho, que eu acho que era importante, e o que a Sky vem buscando hoje, um projeto muito inorgânico, um crescimento inorgânico, né, fazendo junções e comprando empresas. E quando eu fui buscado pela SkyOne, fui procurado pela SkyOne, eu entendi que eles estavam buscando uma pessoa na cadeira, que eu acho que era o contexto. Que é diferente hoje quando você pega um empreendedor ou você compra a carteira dele e ele vai embora, para de existir e acabou o segmento. Não. Ele viu a paixão que eu realmente tinha pelos clientes, pelo trabalho e pelo que eu gosto de fazer. E quando eu cheguei e decidi pela SkyOne, que eu falo que esse único céu, né, eu decidi pela SkyOne, de montar essa JV. A gente começou a namorar, foi uma conversa que a gente começou a namorar, começamos a namorar, entendemos isso, e eu entendi, como eu sou uma pessoa, um entusiasta por tecnologia, que a gente iria realmente crescer o nosso portfólio. Eu iria sair daquele feijão com arroz bem feito para um algo a mais. Porque eu fiz um feijão com arroz bem feito, muito bem feito. E esse foi o meu... Qual foi o segredo? Um feijão com arroz bem feito. Ponto. Não Subiu a régua. E aí nós subimos a régua, vindo para a SkyOne. Imagine conversar com os clientes, mostrar o conceito da SkyOne no mercado, como é que ela está se posicionando no mercado. Você vê uma empresa hoje que tem, hoje com mais de 550 colaboradores, estamos em mais de 35 países, uma empresa com mais de 21 mil clientes que cresce 50% ao ano.
Então não está falando de uma empresa... E uma empresa brasileira, Empresa né? brasileira. Empresa brasileira. Empresa brasileira. Tecnologia. E tecnologia de Ponta. ponta. De ponta. Então aí... Está em várias frentes, não é várias só nos, frentes, não só. não Tem é só o atacado setor. distribuidor, tem varejo, tem agronegócio, tem vários negócios. São pessoas incríveis, profissionais incríveis dentro desse jogo. Imagina que você jogar num jogo na Europa, sabe? Puta, agora eu vou sair de uma empresa solo para uma empresa... Não te interrompendo, até gostaria que você reforçasse isso, né? Pegando aqui. Está em vários mercados, uma empresa brasileira de tecnologia de ponta, né? Que tem outras empresas super capazes aí, que estão fora. E era interessante você dizer quais são os mercados que hoje estão mais sólidos dentro da SkyOne e somado ao Hospitality. Eu posso falar, tem o Hospitality hoje, o atacadista, o atacarejo, varejo, agronegócio, a empresa de sistemas, várias que a gente chama de ICV dentro da empresa, várias empresas de software utilizam a plataforma da SkyOne. Então, várias empresas estão vendo hoje mostrando o produto como empresa de contabilidade, empresas de vários segmentos, transporte, logística, utiliza a plataforma da SkyOne. O suporte é todo O suporte totalmente nosso, um suporte 24/7, trilingue dentro desse contexto. A gente fala que quando eu cheguei na SkyOne, e eu ouvi isso do nosso diretor de operações, Ricardo Fernandes, ele fala assim, nós vendemos noite de sono. Eu falei, pô, gostei. Gostei. Sem vender colchão. Isso aí. Agora tem que ir para outro momento, ele vende noite de sonos e realmente nós entregamos realmente o que prometemos. Então noite saiu aquele... de sono é boa, hein? Muito boa. Quando nós tivemos aquele ponto de trazer, vindo daquele conceito de excelência, em trazer isso para esse mercado, e eu mostrei para a hotelaria que agora a gente tinha subido a régua, aí foi demais. Aí a gente saía. Hoje a gente entrega uma solução que eu falo que eu vou da cloud à inteligência artificial. E aí mudou totalmente o contexto. Nós entregamos uma plataforma com infinitas possibilidades, dentro onde nós pegamos o sistema do cliente e levamos para a cloud. Dentro dessa minha plataforma, nós falamos de cibersegurança, que é o que está hoje no mercado. Sim. Você precisa ter um lugar seguro. Sem dúvida. Até quando E o setor de turismo, hotelaria e varejo, ele é super importante, cibersegurança, né, gente? Porque são os seus dados que estão expostos ali, né? De negócio, de compra, né? Cadastro, né? Como você falou, banco de dados. Isso é super importante, né? Pode explicar um pouco isso, porque isso está muito vulnerável recentemente. Hoje a gente acaba tendo uma plataforma de cibersegurança completa. Nós falamos de EDR, nós falamos de SOC, nós falamos de NOC. O que é isso, gente? É que quando eu recebo ligações de um cliente fala assim, Santana, bom dia, tudo bem? Preciso falar com você. Acabei de chegar aqui no meu hotel. Esses hotéis não estão em cloud, ainda estão rodando em casa, ainda tem aquele momento, ainda temos muito assim. Temos muito. Ainda o mato, quando eu falo como eu cheguei numa hotelaria, o mato estava desse tamanho, e continua sendo grande. Querendo ou não, tem um mato grande. Então, quando nós falamos desse negócio, o cara liga para mim e fala assim, Santana, eu cheguei uma mensagem aqui que meu ambiente foi sequestrado. Eu falei, sério? Tem uma tela aqui, dizendo aqui que eu tenho que pagar, que meus dados foram sequestrados. Cara, você tem backup? Primeira pergunta, você tem backup? Fez backup ontem à noite? Pô, fizemos. Aonde? Tá no HD externo. Pô, que bom. Tá onde o HD externo? Tá no servidor. Tá onde? Tá no servidor. Tá bom. Você não tem backup em nenhum lugar? Não. Aí vem a perguntinha, a pergunta que eu recebo sempre. Santana, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu pagar, ele devolve meus dados? Eu falo, olha, cara, vai da índole do bandido. Se a índole dele for boa, ele te devolve. Se não, ele não vai devolver. Porque nós já falamos isso que mudou. O hacker hoje não é mais aquele menininho que está atrás do computador para invadir, para comprar uma moto ou para comprar um carro. Nós estamos falando que esses valores de cibersegurança, hoje é uma situação tão complicada e delicada que isso aí é um investimento em guerra, investimento em narcotráfico, é muito além do que a gente pensa. Só pensa em moedas Bitcoin, pensa que esse negócio vai para onde? É muito dinheiro. E quantas empresas hoje não são invadidas, tem o seu problema, não importa da LGPD hoje, o contexto, esse ponto. E você fala hotelaria, ela tem o dado mais sensível, ela tem o nome, tem o CPF, tem o RG, tem o CNPJ, tem o cartão de crédito, tem o número, tem todas as informações ali. Então, se você não estiver hoje rodando uma plataforma segura, que a gente coloca sobre isso. Não, mas ataque de phishing. Então, nós temos todo esse ponto de mostrar para o cliente essa camada de segurança. A gente mostra toda essa camada. Então, a gente consegue falar para o cliente agora assim, olha, atestar que você realmente, não existe a melhor segurança do mundo, mas conseguimos atestar que as melhores práticas, se você seguir, vai dar tudo certo. Então, a gente começa a vir da cloud
vai para uma questão de cibersegurança, e uma plataforma que eu amo, que é fantástica nesse contexto, que é o que tem hoje na hotelaria. Você vê quantas soluções tem na hotelaria. É o cara que cuida do Wi-Fi, é o cara que cuida da fechadura, é o CRM que ele quer implantar, é o sistema de contabilidade de fora, é o cara do RMS, é o cara que tem um serviço. Olha quanto sistema para integrar dentro daquele PMS. O portfólio de É serviços muito grande. Muitas amplo. empresas nascem, eu quero entregar agora, está na moda chat, está na moda. Como que eu integro isso no meu sistema? Como que eu integro isso no meu sistema? Voltando num sistema que era um sistema desenhado de forma antiga, ele não tem tudo a esse ponto. Nasceu para fazer o check-in, check-out. A inteligência vem nascendo. Então vem entregando, e para integrar isso tudo. Isso era um problema da hotelaria. Todo mundo me ligava e falava, Santana, precisa integrar o meu sistema com tal. Aí eu ia lá, fazia um procedimento, para outro, fazia, e virou uma colcha de retalho, mas integramos. Já na SkyOne, nós temos uma plataforma que é o SkyOne Studio. Nós integramos qualquer sistema com qualquer sistema. Isso para mim foi um sonho. Integramos tudo, um sistema com qualquer sistema. Então você quer usar um sistema A integrado com B, um sistema C, a gente integra. Eu quero usar um CRM da empresa tal, consigo integrar. Então isso foi uma parte de revolução, trazendo, vendo para dentro para a SkyOne. Um outro ponto importante que a gente trouxe foi a idade de dados. De dados. Falei pro cara, vamos fazer. Para a gente chegar no agente de Que é a IA, sua especialidade. que é o que eu amo. Quando fala de KPI, aí eu me divirto. Porque eu falo pro pessoal assim, temos a ideia do BI, que todo mundo fala, do Business Intelligence, mas eu falo muito do Publish Intelligence. Um eu falo de Drill Down e um eu falo de Top Down. Eu quero receber aquele indicador e tomar uma decisão. Que é isso que a gente precisa hoje, agilidade. Sem dúvida. Então hoje eu quero ter lá um drill, revelar taxa de ocupação, ver todos os meus KPIs, mas eu quero receber assim, cara, esse mês de dezembro eu quero faturar 1 milhão. Ok, eu quero faturar 1 milhão. O que eu tenho que fazer para faturar 1 milhão? Sei lá, eu tenho que trabalhar mais no Tieto, tenho que colocar mais gente na rua, eu tenho que fazer... E eu quero fazer o quê? Eu não quero somente que ele fale que ele quer faturar 1 milhão. Eu quero que ele fale o seguinte, eu quero que ele receba de 5 em 5 dias, em 10 dias, é o seguinte, olha, risco de não atingir a meta de 1 milhão. Então, esse é um ponto. Qual é a taxa de ocupação no meu hotel? É 30%? Eu quero chegar para 40%. O que eu faço para chegar em 40%? Eu quero que ele receba a informação. Então, cara, qual é a minha diária média? Qual é o meu RevPAR? Qual é o meu TRevPAR? Qual o tempo de permanência do hóspede no meu hotel? Eu quero que ele receba essa informação. Inadimplência. Quanto que eu estou de inadimplência? Quantos dias eu suporto de inadimplência? Então eu quero que esse cara receba... Visão macro rápida, total, né? Cara, olha, você está com 15% do seu contas a receber em atraso. E tem que tomar uma decisão. Fábio, que tão rico, né? Você fala de uma forma tão rápida, né? Tão dinâmica e assim, de uma forma... É a paixão pelo que faz. É a paixão. Desculpa, gente, a empolgação, eu amo mesmo. Simples para você, mas para nós, né? Somos leigos, a tecnologia, ela vem entrando na nossa vida desde do final ali, do início dos anos 2000. O setor de hotelaria, hospitalidade, né, voltando para ele, a Hospitality Brasil, ele enxerga o 360 sobre todo o setor. Pelas experiências, né, do time, né, de várias áreas, compondo a área de eventos, passagem e turismo, hotelaria, e viagens pelo país e pelo exterior. Como que hoje o sistema, que ainda o Parque Nacional nosso, ele não está, ele não é ainda todo informatizado, né? O turismo no país ainda não é. Só tem o que? As redes e os grandes grupos mais de luxo. Como que está isso hoje? Que é a meta da SkyOne e sua. Como que está isso? Para que as empresas realmente consigam ter todo esse portfólio de serviço. Olha, eu estou nessa próxima jornada, que eu chamo de jornada, né? A primeira jornada que eu falo, você vem trabalhar num ambiente de cloud. Já estou centralizado, já tiro todo aquele trabalho, eu tenho toda a informação e eu consigo consumir isso. Eu consigo ver o que eu uso. Eu pago pelo que eu consumo, então isso é muito importante. Por um outro lado, eu vou para a parte de cyber e agora eu vou para esse lado de dados mesmo. Trabalhar com dados. Todo mundo fala que o dado é um petróleo, é para estar na moda, mas como que você vai extrair esse petróleo? Como você vai refinar esse petróleo? É o que eu coloquei no passo de BI. Como eu falo para um cara, para que você quer um BI? Quando você receber um indicador, o que você vai fazer com ele? Qual é a decisão que você vai tomar em cima dele? Então eu sou um cara muito crítico quando eu falo de indicador. Não, você recebe um indicador, você sabe o que você vai fazer com ele. Porque as pessoas Ótimo. ficam pedindo ou querendo muita coisa que está na moda. É isso aí. Não, que tal coisa tá mal, tá, todo mundo fala, eu quero isso também. Tá, e o que você vai fazer com isso? Te serve para quê? Sim.
Então, Não, ótima E o que eu- observação sua, e você pergunta para o seu cliente exatamente se aquela ferramenta vai ajudar. Qual é a né? necessidade real Qual é a dele? Vai necessidade ser real. útil para ele É ou isso vai aí. ser apenas um investimento desnecessário dentro do dia a dia da empresa? Porque você vê no contexto que eu falei para ele, pode chegar em muito. Você sabe quando eu pergunto para uma rede, quantos funcionários estão de férias hoje? No mês de dezembro, que é o mês de aula, você sabe? Quanto estão de licença maternidade? Quanto estão de licença por algum motivo? Me responde isso. Se você souber isso hoje, agora você me fala. Quantas vagas estão abertas hoje no RH? Qual é a vaga mais difícil para preencher hoje? Não é? Deixa, Então- eu falar, deixa eu falar uma coisa em off. Lá fora, ele mostrou para mim como funciona isso aí. Em off a IA. aí, vocês Né? veem, né? Não, né? Ele mostrou para mim, mostrando o celular dele, a questão do chatbot através do De um WhatsApp. IA, de um agente de IA. De um De agente de IA. no WhatsApp. Ele perguntando e respondendo. Que é o que ele precisa hoje. O gerente geral ele pode pegar hoje. Nós estamos montando essa plataforma, eu levei para aqui para o hotel agora, essa inovação, que eu adoro levar inovação. Aí eu falei para ele, agora você tem que conversar com dado. Você não tem mais aqui fazer pergunta. Aí a pergunta é, qual é a minha taxa de ocupação hoje? Tem que responder. Ele tem que pode perguntar conversando, se foi a gente que nós montamos só para começar a brincadeira. Qual é a minha taxa de ocupação hoje? Quantos check-ins previsto para hoje? Quanto check-out previsto? Aí qual o tempo da permanência do hóspede no meu hotel? Porque eu falo isso, convidem o Santana para o seu hotel. O Santana é casado, tem 4 filhos. O que eles vão comer do frigobar e o que eles vão gastar no restaurante, eu já vi meus filhos acabarem com o petit gâteau de sobremesa no hotel. Então eu quero saber que eles têm que saber quem eu sou. Então, Fábio Santana não é aquele Vamos cara dar foco naquilo. não viaja a negócio apenas. Porque às vezes você chega no hotel, o cara pergunta para onde você vai, quem é você. Nesse contexto, você é casado, Quer tem interagir, filho. quer interagir com a Então, cidade. se você não tiver o dado disso, trabalhar esse dado, saber quem é esse hóspede de verdade, por onde ele veio, como que ele veio, você não tem como. E um simples app de você poder interagir com esse hóspede no seu hotel. O cara chegou, tá um calor hoje, pô, vai pro bar da piscina que eu acabei de liberar para você uma caipirinha. Entendeu? E ele vai lá, pô, o cara tá, pô, acabei de ganhar uma caipirinha, deixa eu ir lá pegar. Então ele tem que saber isso. Então, quando eu coloquei a ideia de conversar com o dado, quais são os KPIs prontos? Então, para um investidor, olha só, por favor, meu DRE. Pô, você pode explicar para mim o DRE? Pô, acabou a conversa. Acabou aquele problema de apresentação para o DRE, para o investidor. Ele quer ver a última linha. Ele quer saber a última linha. Vai direto. Montou um plano um orçamento para o ano, o cara tem que receber assim, olha, montei orçamento para 26. O cara tem que trabalhar janeiro, fevereiro, março, receber a informação. Olha, se continuar assim, receber essa mensagem. Para ele fazer o que eu chamo de top-down. Olha, se continuar assim, Tem que mudar. você vai estourar o orçamento em setembro. Opa, tem alguma coisa errada aqui. O que está acontecendo aqui? Então, essa informação... Inovação, né? Inovação. Inovação. E o que eu falei... E ouvir o cliente, né? Em nenhum momento, eu de tecnologia, eu estou colocando a tecnologia para tirar pessoas. Eu estou auxiliando. Por exemplo, eu estava montando a pessoa falou de agente de vendas, e eu falei para o cara, vamos montar um agente de vendas ao contrário. Agente de vendas simples. Então, o cara vai perguntar, qual a minha meta do mês de dezembro? A sua meta é 1 milhão. Quanto que eu já vendi esse mês? Você já vendeu 500 mil. Opa, O que eu tenho que fazer para vender os outros 500 mil? Estou falando normal. O que eu tenho que fazer para os 500 mil? Então é o seguinte, você tem que ligar para fulano, tem que ligar para ciclano. Esse compra e não comprou esse mês ainda. Então você tem que dar um caminho. Se você seguir esse caminho, você começa a ter um ponto. Né, eu falo, e aí sim, onde a gente fala transformar? É um ponto importante, que eu dou o exemplo do Waze. O Waze em algum momento fala que você errou o caminho. Ele fala, estou mudando a rota. Estou mudando a rota. Ele fala, você errou o caminho, qual você vai? Não, estou mudando a rota. Entendeu? Então, um agente de IA tem esse contexto. A gente fala isso. O atendimento 24 horas, a informação que ele quer na hora. Eu falei, monta um balancete para mim agora. Me descreve o balancete. Então ele tem que começar a pegar essa informação e agora gera um gráfico sobre o que eu quero mandar pro meu chefe. Ele montou um gráfico, o cara já tá com tudo pronto e mandou para ele. Auxiliou o dia do profissional, deu produtividade e o principal resultado, né? Eu trabalho com IA o dia inteiro. O dia inteiro eu tô com a IA. E aí eu falo, pô, o que eu quero trabalhando com a IA? Eu quero que o meu tempo que eu economizei, usar para os meus filhos,
usar para minha esposa, usar para minha... Eu quero usar isso, ter esse contexto. Não outro ponto. Eu trabalho muito mais com IA, óbvio, mas o que eu consigo entregar e montar, aquele negócio que eu pedi antes, cadê o relatório? Cadê o relatório? Tá aqui, vou fazer, que eu juntei, que dá um número, e eu mesmo entrego, eu mesmo crio, eu mesmo devolvo. Show. Isso é muito importante. Fábio, a gente está caminhando aqui para o fim, mas eu gostaria de falar sobre o que vem para 2026, né, da SkyOne, né, Flytech, mas principalmente esse olhar, como nós aqui da Hospitality, 360, né, todos olhando tudo que está acontecendo, e muito bem colocado aí, que eu gostaria que você desse uma explicação para você hoteleiro, para você dono de restaurante, para você industrial, prestador de serviço, saber usar IA, né, que você explicou aqui de uma forma tão rápida, né, tão simples. Mais didática. Né? Eu venho também, esse ano que eu comecei a usar de forma mais produtiva o IA, né, e hoje eu admiro, não vejo como um bicho de sete cabeças, como muita gente colocou. Explica para nós um pouco do que é o IA, mas principalmente o caminho de 2026 e os novos negócios aí. Olha, Nós cara, estamos caminhando pro o fim. que eu venho colocando para esse fim é que eu venho montando para 26 agora, numa parceria forte, dentro da SkyOne, eu vou montando o Santana Prime, né? O Santana Prime, ele vem de planejamento, de resposta, a ideia toda, né? Planejamento, resposta, inteligência, metodologia e execução. O que eu venho fazendo? Eu vou estar criando esses agentes, eu vou estar pavimentando esse negócio para dentro para a hotelaria. A ideia nossa é montar um grande marketplace com esses integradores aí, falando com eles, que o problema está acontecendo isso. Como integrar, né? Ele compra, o cara procura ele para vender um produto, ele não consegue vender porque não tem integração. Ele vai da parte de IA e não tem uma integração. Então ele não consegue evoluir. Esse é o contexto, ele fica travado. Às vezes ele quer mudar o sistema por causa disso. Então a minha ideia é eu vou estar criando esse grande marketplace de integração para o mercado. Esse é um dos primeiros contextos para a gente poder pavimentar esse negócio, esse mercado na ideia de integração. E a ideia toda a gente vai estar criando e orientando os clientes a como realmente transformar, porque a nossa plataforma de inteligência artificial, de IA, é uma plataforma que eu quero brincar de Lego. O próprio cliente monta do jeito que ele quer. Se ele entende do negócio dele... O Lego foi boa, hein? Ele brinca de Lego. Explica o que é Lego. É que muita geração nova não sabe o que é Lego, não. Eu falo a gente já viveu um pouco mais. Mas é uma montagem, eu falo, brincar de Lego é colocar esse ponto para o cliente, é simplesmente encaixar as pedrinhas, mais nada. Aí, é arrastar um ícone. Quando eu conversei com um cara esses dias, para um cliente, falou assim, eu tô com problema de planilha, tô com problema de integração de planilha. Você faz sua montagem. Faz tudo isso. Aí, como falou do dado, cara, o que você quer do dado? Você não conhece o sistema. Então nós temos o ETL, que é extrair, transformar e carregar. Que é carregar esse ponto. Então, nós pegamos essa informação, levamos para um grande data lake, que é um grande banco de arquivos, e lá você consome o que você quiser, da maneira que você quiser consumir. Então, vai realmente trazer agilidade. E no final de tudo, é o que eu falei, conversar com esse dado. Eu coloquei ele ali, simplificando, então você começa a conversar com esse dado. E não é público, né? E não é público, não, ele é privado. A ideia do produto é que ele é privado. Ele é do hotel, não está público. Customizado dentro da empresa. Você falou players do mercado. Qual esses players, não o nome da empresa, mas qual a linha que você está... Eu posso colocar algum case, já que a gente publicou no mercado. O Grupo Riche vem fazendo esse trabalho de integração com a gente. Tem case no mercado do Grupo Riche. Golden Tulip é um case nosso, tá no mercado. Rede Samba Hotéis é um case nosso de mercado. Outros aí que estão começando, que a gente, como você falou, a gente não tem um ponto, mas temos muitos trabalhando nesse player. O que é vantagem, novamente, que vem um novo Santana, por exemplo, eu falei, o projeto Santana Prime, mesmo dentro da SkyOne, que é o quê? Aquela aproximação. Eu converso com a pousada. Eu converso com a rede de hotéis, eu converso com o hotel independente. Então, por isso que eu falei, o Santana Prime, porque como você falou, você chegou numa multinacional, o que você ouviu? Cadê o Santana? Como é que eu vou falar com ele agora? Antigamente eu tinha acesso a ele, agora não tenho? Não, você vai continuar tendo acesso. Eu vou continuar conversando com todos. Não é IA. Não é IA. E eu atendo todos, eu converso com todos, até publiquei recentemente, olha... Estou preparando uma coisa nova, tem um spoiler aqui maior ainda, porque fiquei muito contente. Eu falei, não é uma coincidência, eu falei, é Jesusdência que eu acredito aqui, porque realmente foi o que... Falei, estou montando um negócio, eu precisava falar um pouco sobre ele. Novamente, parabéns pelo produto, porque a gente precisa publicar isso para o mercado de uma forma não só comercial, aqui pra isso, não só comercial, porque a ideia toda é dar um norte.
Quando eu dei o norte lá de o ambiente ser centralizado, várias empresas abraçaram. Isso foi importante, então, dar um norte, abrimos o mercado. Né? Tem várias empresas que abrem esse mercado. Esse mercado é muito grande, não tem como, ele é enorme. Santana, você falou da Sheikha Oki, né? A dama da hotelaria. O nome dela inspira o nosso turismo e hotelaria, né? Uma grande empresária aí. Ela falou da questão que eu levo o seu sobrenome, né? E eu também eu fiquei com Feitosa dentro da hotelaria, né? Francisco Feitosa, mas o Feitosa é mais conhecido. Primeiro agradeço, né? Gostaria das suas considerações finais, né? O seu contato, né? Dentro desse vasto universo da tecnologia, né? Que você colocou só uma pitada aí, né? Nós aqui do Hospitality Brasil, eu e o Neemias, estamos muito felizes e agradecidos da sua participação, mas queremos mais, queremos estar próximo, porque a gente sabe que sem tecnologia não vai se viver no mundo de hoje, mas o serviço da hospitalidade, da gastronomia, do atendimento, olho no olho, como você falou, como os seus clientes falam, cadê o Santana, né? É esse. Gostaria muito que você deixasse seus contatos e as considerações finais, agradecendo a sua participação. Meus contatos estão aqui, passando aqui, normal, né? Tranquilamente, está aqui meu celular, está aqui o e-mail também está aqui, redes sociais, né? Para estar passando. E o que é importante colocar como consideração, cara, é que temos muito a evoluir nesse setor. Muito a evoluir. E o que é melhor ainda, agora que eu falo, com tecnologia unificada. É isso que é o que eles precisavam. Eu acho que eu entrego hoje para o mercado uma ideia nova. Eu levo eles para essa nova jornada. É legal porque eu venho falando isso para empresas de sistemas, eu vi muitas empresas de sistemas se movimentarem. E eu fiquei muito feliz. Ah, mas não está usando a sua plataforma. Não importa. Está usando o contexto, o conceito. Se está usando o conceito... Se amanhã ela vem para mim ou não... se amanhã vem, ok, mas está usando o conceito, está indo no conceito. Pô, é sinal que, pô, está dando certo. É esse o caminho. Funciona. Então, mais uma vez, estamos trazendo o que eu chamo dessa transformação, dessa inovação, dessa parte digital, que é o que eu quero trazer para o mercado. E eu quero agradecer a todos, agradecer a SkyOne, agradecer a equipe toda que apoia. É uma equipe grande. Acreditar no empreendedor, porque eu cheguei no empreendedor com o tamanho e ainda com esse jeito de empreender. Não, vamos empreender, continuamos empreendendo. E esse é o conceito para 26, continuar empreendendo. Que bom. Muito obrigado, né? Agradeço, né? Em nome da SkyOne, a sua presença aqui, Fábio Santana, né? Neemias aqui comigo. Isso que vocês viram um pouco, né? Que nós aqui da Hospitality Brasil estamos trazendo para você. Conteúdos verdadeiros, evolução, revolução, né? Mas principalmente o atendimento. A hospitalidade, ela necessita do lado humano, mas também precisa da tecnologia. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Até a próxima. Obrigado.